Queridos, está todo mundo bem? Felizes com Cristo? E Jesus, está feliz com você? Amém? Aí o climão se instala na igreja, né? Queridos, hoje o nosso estudo está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. E o tema de hoje é... Pode pôr aí, irmã? Por favor, antes de coisar, que até eu esqueci o tema de hoje. Quando o próximo está muito próximo. Esse aí é o nosso tema de hoje. Certamente, Jesus vai falar com todo mundo, vai ter para todo mundo, porque para mim já teve, e eu espero que doa aí tanto quanto doeu aqui. Amém? Podemos começar aqui? Amém, nesse clima gostoso, né? Sabendo que vai ter para todo mundo, a gente vai iniciar então o culto. Eu estou lendo na Bíblia King James Fiel. Vamos lá? Acharam aí? Lucas 10, 25? Vamos lá? E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais os despojaram e o feriram e partiram, e deixando-o quase morto. E, por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele, e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Amém? Estendam as mãos aí para a gente orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos diante de ti para estudar e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Fale tu a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Nós te agradecemos, crendo que o Senhor nos dará o devido direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente? Todo mundo conhece esse texto? Esse texto é a famosa parábola do bom samaritano. E ela é bem simples. Jesus, ele é abordado por um mestre da lei, por um doutor, que pergunta a ele: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele diz assim: o que está escrito na Bíblia, na lei? Ele fala: olha, ama teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, etc, etc. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E é isso aí. Tá certo, é isso aí mesmo. E aí ele contou a historinha do
samaritano. Amém? Todo mundo entendeu? Maravilha? Vamos ver então o que tem aqui para a gente? Verso de número 25 inicia assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Percebam que logo no início aqui, uma pessoa vai até Jesus para indagá-lo a respeito de uma situação. Qual situação? O que deve ser feito para herdar a vida eterna? Esse é um questionamento que desde aquela época até hoje, ele é bastante pertinente. A gente precisa saber como que se herda a vida eterna. A pergunta foi muito boa, maravilha. Só que percebam que na pergunta que ele faz, não é de coração puro, porque a Bíblia diz assim: e tentando, lhe perguntou. Então a pergunta que foi feita pelo doutor da lei, que era alguém entendido das Escrituras, não foi simplesmente de coração puro, de coração limpo, para entender o que de fato precisava ser feito. Ele fez isso para tentar Jesus. E aqui a gente aprende a primeira coisa. Você pode perguntar uma infinidade de coisas a Cristo. Não tem problema nenhum você orar perguntando e tirando as suas dúvidas com Cristo. Agora, existe uma forma pela qual a gente deve se colocar junto de Cristo, perante a face de Cristo. E certamente não é tentando, certamente não é fazendo de conta que você está puro quando na verdade você não está. Muitas vezes a gente entra na presença de Cristo, e isso acontece comigo assim, algumas vezes, batendo na mesa e falando: ué, Jesus, isso aqui e isso aqui, e aquilo ali, que conversa é essa? Quem já fez isso com Jesus? Então veja bem, questionar a Cristo não é um problema em si. A forma como se questiona a Cristo é o problema em si. A forma como a gente entra na face de Cristo quer dizer como o coração da gente está ou não está, de fato, ansiando que ele diga algo. Porque aqui ele entrou tentando a Cristo, ele queria pegar ele numa curva ali. Só que, qual é o problema? Ele estava discutindo de vida eterna com aquele que é a própria vida. Ele estava discutindo de palavra com aquele que é a palavra encarnada. Então, a gente nunca vai conseguir ser mais santo do que o santo. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida ou algo a questionar a Cristo, podemos sim, desde que da forma adequada, humildemente, e não tentando pegar ele de alguma forma. Ó, Jesus, você falou isso aqui, e agora? O que você vai fazer? Quem já fez isso com Jesus? E aí, Jesus disse assim, e ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus devolve o questionamento para ele. O que está escrito na lei? Veja bem, esse questionamento a gente aprende com Cristo que nós tiramos dúvidas com base na Bíblia. Naquela época, eles tinham a lei e eles tinham os profetas. E Cristo, ele responde o questionamento dele com base na Bíblia. Jesus era um homem bíblico. Ele era a palavra
encarnada. Então ele dizia aquilo que Deus já tinha dito. Então ele falou, tá, o que está escrito na Bíblia que você lê aí? O que a lei diz? Jesus nunca vai dar um direcionamento fora da palavra. Se você está com dúvida se o direcionamento é de Deus ou não, compare com a palavra. Se tiver fora, não é de Deus. Mateus, olha, casei e agora eu descobri que o amor da minha vida é a mulher do meu amigo. E aí eu estou pedindo uma confirmação de Jesus. Querido, não vai ter. Se tiver, não é de Jesus. Porque isso não está na palavra. Alguém está me entendendo aqui? Amém? E aí, Jesus diz assim, beleza, o que está escrito na Bíblia, na lei? E aí ele vai para o segundo questionamento. Como lês? Ou seja, como você interpreta isso que está escrito aí? Vamos ver se você está interpretando certo. Porque muitas vezes a gente olha a Bíblia, a gente lê a Bíblia, e a gente lê e entende exatamente aquilo que a gente quer entender, e não aquilo que está escrito. A gente tem que ler a Bíblia entendendo o contexto, para quem foi dito, como foi dito, em que circunstância foi dita, o porquê foi dito. Porque se a gente pegar versículos bíblicos esparsos, a gente justifica qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Basta dar uma sapiada na internet aí, que você vai ver pessoas pegando versículos bíblicos para justificar uma infinidade de coisas. Quando você vai ver, não tem absolutamente nada a ver com o contexto que foi dito. Então, como lês, é um questionamento que é feito até hoje. E aí? Como é que você está interpretando a Bíblia? Você está interpretando ela à luz do que foi dito mesmo, inspirado pelo Espírito Santo? Ou a gente pega e faz aquilo que a gente quer, do jeito que quer, na hora que quer e justifica qualquer coisa? É um questionamento que é feito. E aí, no verso de número 27, o mestre da lei responde. Ele diz o seguinte, e ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus já responde, e disse-lhe, tu respondestes corretamente. Jesus olhou para o mestre da lei e falou, rapaz, você está lendo certinho mesmo. Leste corretamente, é exatamente isso. E aqui, nós temos 2 mandamentos que Jesus disse que estavam certos. Número 1, amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, etc, etc. Significa o quê, Mateus? Significa que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e isso todo mundo sabe. Mateus, como que eu faço isso? Está escrito aqui, olha só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. Vejam bem, aqui é tudo teu, teu, teu e teu. Não é assim? Vocês viram? Deus é tão bom que Ele sabe que a gente não tem qualidade para amá-lo como Ele deve. Amém? Então Ele permite que, com o nosso tipo de amor, o nosso tipo de entendimento, o nosso tipo de conhecimento, com toda a força que a gente tem, que a gente o ame. Ele permite que na nossa pequenez,
que a gente se valha daquilo que a gente tem. Ele não pede que você o ame com base no amor dele. Ele pede que você o ame com base no que você tem disponível. Tem gente que ama assim, né? A linguagem do amor. Atos de encheção de saco, não tem? A pessoa fica te perturbando o dia inteiro, não fica? Perturbando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. É um jeito que a pessoa tem de expressar que ela se importa. Tem gente que ama assim. Jesus recebe. A gente que não recebe. Mas Jesus recebe, porque é com o teu entendimento, com a tua força. Não é com a força dele. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o amor destinado a Deus é com tudo que a gente tem. Eu já vi testemunhos que o cara disse o seguinte: Deus, eu só tenho para te entregar os pecados da minha vida. E Jesus entrou. Amor com tudo que ele tinha. Às vezes o que a gente tem parece pouco, mas é o tudo que a gente tem. Quando você entregar o tudo que você tem a Deus, ele se revela a você. Tem alguém me entendendo aqui? E aí ele segue e diz assim: e ame o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento. Primeiro é amar a Deus, depois é amar o teu próximo como a ti mesmo. Percebam que nesses versos aqui existem 3 tipos de amor. O amor para Deus, o amor com o próximo, e qual que é o outro amor? Vocês viram? O amor próprio. Então olha só, amar o próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo com o nível de amor que você tem de você, em relação a você mesmo. Porque é um princípio básico, você não pode entregar aquilo que você não tem. Amém? Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui no amar ao próximo é que para amar ao próximo o pressuposto é o amor próprio. Porque você entrega ao outro aquilo que você tem. Se você não tem amor próprio, dificilmente você vai amar o próximo. Ou, se você está amando ao próximo de uma forma esquisita, diferente, agressiva, etc., provavelmente esse é o amor que você nutre por si mesmo. Então, a forma como nós nos amamos é a mesma forma como nós amamos os outros. Se você se desrespeita a si mesmo, a probabilidade de desrespeitar os outros é bem grande. Porque é o tipo de parâmetro de amor que você tem. E eu tenho também. Então, a segunda coisa que a gente tem que perceber aqui é que para amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. A gente tem um dever de autocuidado pessoal, mental, físico, emocional, espiritual. A gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar das emoções. A gente precisa cuidar de um monte de coisa. Porque senão a gente não consegue entregar. É simples assim. Tem gente que tenta amar. A gente vê que a pessoa tenta amar. Mas a pessoa ama do jeito dela. Aí grita. Aí joga as coisas. Já viram gente assim? Está entregando tudo que tem, mas é o que a pessoa tem. Então, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos para perceber se nós estamos com o nosso amor próprio ajustado no padrão bíblico. Respeito a si mesmo, ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você tem a mente de Cristo, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e a gente precisa renová-la para conhecer qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tudo isso a gente precisa ver se está sendo aplicado na nossa vida. Aí, então, nós conseguimos transmitir para o próximo. Tem alguém me entendendo aqui? Desculpem, queridos, eu estou com a garganta que está só o bagaço da laranja.
Terceiro amor, o amor ao próximo. E aí vai ser o tema até o final, que Jesus vai tratar especificamente a respeito de quem é o próximo, daqui a pouquinho. E aí Jesus diz o seguinte: beleza, respondeste corretamente. Ponto e vírgula. E aí ele diz assim: faz isso e viverá. É simples que ele falou. Você vai amar a Deus, você vai amar a si mesmo, e com o amor que você tem de si mesmo, ame o próximo. Olha que lindo. Faz isso e viverá. Aí o doutor da lei se incomodou. Aí a conversa chegou num lugar que o doutor da lei não estava esperando. E ele disse assim, o próximo verso começa desse jeito: mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Jesus disse assim: vai e vive isso então, faz isso que vai dar certo. E o verso inicia assim: mas ele, ou seja, porém, contudo, entretanto, todavia, mas ele, vendo que ele não fazia aquilo, começou a se justificar a si mesmo. E isso aqui é algo que nós fazemos também, eu faço. Aqui a gente pode olhar por duas perspectivas. O justificar-se a si mesmo, ele pode dar a entender que ele achava que, porque ele era judeu, porque ele era estudante das Escrituras, porque ele cumpria a lei mosaica, ele achava que ele podia se justificar a si mesmo, ou seja, que ele conseguiria se salvar a si mesmo sem necessidade de Jesus, sem necessidade da cruz. Justificação própria. E a gente sabe que a gente é justificado pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz. Mas a segunda perspectiva ela é mais interessante. Ele quis justificar a si mesmo, ou seja, ele quis dizer que ele não fazia exatamente aquilo que deveria ser feito, mas por uma boa razão. Porque a gente tem sempre um bom motivo para tentar achar uma exceção para a Bíblia. A Bíblia diz assim: você precisa perdoar. Aí a gente, porque senão você não será perdoado. Alguém tem dúvida disso aqui? Está escrito, né? É literal, não é? Perdoa, senão eu não perdoarei. É isso? Amém? Aí a gente fala assim: eu perdoo, vírgula, mas se eu te contar o que fulano fez comigo, aí você vai entender. Eu vou te justificar que nesse caso dá para ter uma exceçãozinha. Porque se eu contar o que a pessoa fez, você até concorda comigo, você fala, olha só. Então a gente tenta sempre achar uma exceção, a gente tem sempre uma boa justificativa para uma coisa que a Bíblia não excepcionou. Não tem exceção para o perdão, por exemplo. Tem que perdoar todo mundo. Desde da coisinha até aquilo que te afronta assim, fala, cara, eu não acredito que fulano fez isso comigo. Até isso aí tem que perdoar. Por quê? Porque senão Jesus não perdoa você. Olha só. Aí você é crente, passa 50 anos aqui dentro da igreja, morre, não perdoou quem precisava lá e adivinha para onde você vai? Eita, agora a conversa tomou um outro rumo, né? Mas veja bem, justificar a si mesmo é querer inventar um motivo para não fazer aquilo que tem que ser feito. Jesus falou, vai e faz. Ponto. Por exemplo, tem coisas que só quem pode fazer é quem é casado. Faz pouquinho depois que casa? Sim, mas é só depois que casa. Antes do casamento, não pode. Não, mas se eu te contar que fulano é tão bonito, mas tão... O sangue de Jesus tem poder. Pois é. É uma exceção, ele não tem exceção. Tem alguém me entendendo aqui?
Então, queridos, primeira coisa, não tem que justificar aquilo que é injustificável. Está escrito, tem que cumprir. Você gosta, Mateus? Também não, mas tem que cumprir. Porque eu prefiro desgostar aqui e ir para o céu com Jesus do que gostar e ir para o inferno depois. Amém, gente? É escolha. Tem alguém me entendendo? Maravilha. E aí, aí ele segue querendo se justificar. Ele diz o seguinte: então tá, Jesus, quem que é meu próximo? Quem que é o meu próximo? E aí Jesus conta a historinha. E a pregação começa agora. Até agora foi só a introdução. Ele diz assim: e respondendo, Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais os despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. Aqui ele descreveu quem é o próximo. É alguém que estava indo de Jerusalém para Jericó. E aí ele foi assaltado. E deixaram ele quase morto. E aí ele disse o seguinte, olha só. Eles o despojaram. Despojar é o quê? Pegar as coisas mediante violência. É pegar as coisas dos outros sem que esse outro queira que seja pegado, as coisas dele. É o roubo. Pega as coisas dos outros, violentamente. Amém? Então a primeira característica do nosso próximo é alguém que foi vítima de algum tipo de violência. Essa pessoa foi despojada, foi arrancado alguma coisa dela. Esse é o nosso próximo. Segunda característica do nosso próximo. E o feriram. Além de arrancar alguma coisa dele, ainda agrediram ele, feriram ele. E a Bíblia diz assim, e partiram. Essa pessoa foi abandonada. E ficou quase morto. Percebam, é alguém que foi ferido, foi abandonado e foi etc. Então veja bem, o próximo, essa pessoa está bem? Não está bem. O próximo está quase morto. Esse é o nosso próximo. É alguém que passou por coisas que a gente nem imagina. E essa pessoa não é uma pessoa fácil de lidar. Essa pessoa não é fácil de lidar. Bateram nela, pegaram as coisas dela, violentaram ela, abandonaram ela e deixaram ela quase morta. Só que aí a gente já sabe quem é o nosso próximo. O próximo, gente, Mateus, será que é meu próximo? Está te incomodando? É. Não está te incomodando, então não é. É simples assim. Quem é o seu próximo? É alguém que está te incomodando. Porque se não tiver desafio, gente, não tem Bíblia. Tem que ter desafio. O irmãozinho lá não sei aonde, nunca conversei com ele. É meu próximo? Não, eu nunca conversei com ele, eu não sei quem que é o cara. Ele não me incomoda em nada, tá tudo bem. Eu não sei da vida dele. Mas agora tem gente que eu conheço a vida e me incomoda falar aqui, ó, aqui, o meu próximo, apareceu o meu próximo aqui. E aí a Bíblia diz assim no verso 31, e por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Quando ele o viu, passou pelo outro lado. E aqui, isso é maravilhoso. Olha o que Cristo diz. E, por acaso, na hora que aquele moço foi roubado, violado, por acaso, no mesmo lugar, estava passando o homem de Deus. Às vezes, queridos,
A gente está vivendo a nossa vida de boa. E aí, por acaso, o problema cai bem na nossa mão aqui, ó. Adivinha quem é o responsável por ajudar no problema? Tem uns por acaso de Deus, queridos, que é só para ver se você está amando seu próximo. Essa pessoa que te incomoda na sua casa, dentro da igreja, no trabalho, é teu próximo, irmão. Cristo está treinando você para amar os outros. Vaza. É desse jeito. Por acaso cai na tua mão. Você fala, é o Satanás. Fala, Deus não fala, não é o Satanás, não. Eu que deixei acontecer para que você veja, para ver o que você vai, como você se porta diante disso. E olha só, a Bíblia diz assim, e o sacerdote viu. Porque Cristo é o seguinte, os por acaso dele deixa você ver. Para saber qual a tua... O que você... E agora? Você é crente, né? Você é crente? Beleza. E agora? Você viu. E agora? Vai fazer o que com essa informação que você tem? E a Bíblia diz o seguinte, que o homem de Deus passou ao largo. O homem de Deus falou, ih, rapaz, isso aqui não é nem comigo. Estou nem vendo. Não sei se estava com medo, não sei se estava... indiferente, não, a gente não sabe, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele passou ao largo, ele não tomou conhecimento daquilo, ele não quis se envolver com aquilo. Só que Cristo segue e diz o seguinte, olha, e depois dele, também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado daí. Passou o primeiro homem de Deus, viu, passou o segundo homem de Deus, viu também e passou pelo outro lado. Querido, tem homem que se diz de Deus que faz coisa que não é de Deus. Às vezes você está dentro da igreja olhando e fala, meu Deus, fulano fez isso, fez aquilo, etc. e tal. Às vezes o homem de Deus faz coisa que não é de Deus. E isso não tem nada a ver com o ensino de Jesus Cristo. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Jesus está dizendo aqui o que precisa fazer, aí cada um faz aquilo que quer. Não se ofenda se alguém vê o que está acontecendo com você e passar ao largo. Jesus disse que os homens de Deus passaram ao largo. Acontece até hoje. Já aconteceu com você? Do homem de Deus estar te vendo e passar lá do outro lado da rua? Glória a Deus, né? Glória a Deus foi embora, o amém também, o aleluia nem veio hoje, né? E aí Jesus segue e diz o seguinte, aproximando-se dele, mais um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. Passou 2 homens de Deus e um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos, eles não se gostavam não. Os crentes daquela época achavam, os samaritanos, eles eram impuros, porque eles tinham mesclado a raça com outras raças. E eles adoravam no local inadequado, que era no monte, não no templo. Então eles não se misturavam de jeito nenhum. Jesus começou dizendo assim, tinha um samaritano, ou seja, alguém que você odeia. Estava passando ali. No mesmo lugar que os 6 homens de Deus estavam. No mesmo lugar. E ele viu. E teve compaixão. E ele se aproximou. E o pior, ele estava de viagem, ou seja, ele estava viajando, ele estava fazendo outra coisa.
Outra coisa, cuidando da vida dele. Ele parou a vida dele e se aproximou do cara. Aí a dúvida é o seguinte: será que a gente tem também a mesma perspectiva de parar a nossa vida e ajudar? Porque o cara estava em viagem. E tá aí um negócio que é xarope, você tá fazendo as suas coisas, tendo que resolver as suas coisas, aí alguém te demanda. Aí você para tudo aquilo e vai resolver. Não é chatão? Mas é bíblico. Porque geralmente aquilo que a gente não quer fazer é aquilo que a Bíblia manda que a gente faça. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Mateus não quer fazer. Rapaz, dá uma lida que a Bíblia deve estar mandando você fazer isso em algum lugar. E aí ele se aproximou e teve compaixão. Isso aqui tem que ser aplicado até hoje. A gente tem que se aproximar e a gente precisa ter compaixão. O que é ter compaixão? É ter a condição de se colocar no lugar do outro. É sofrer a dor do outro. E isso é muito difícil. Muito difícil. Porque a gente olha para a vida do outro e a gente costuma olhar sempre com o nosso óculos, né? A gente enxerga as coisas de acordo com aquilo que a gente pensa. Tem gente que tem uma vida mais dura, tem gente que tem uma vida mais fácil, tem de tudo. Mas todo mundo tem uma visão particular a respeito de cada coisa. Tem gente que aguenta muita dor, tem gente que aguenta pouca dor. Geralmente aquele que aguenta muita dor olha para um sofrimento pequenininho, na ótica dele, e fala o seguinte: olha só. Tem gente que aguenta pouca dor. E aí vê o outro colega e fala: rapaz, esse menino deve estar sofrendo mesmo, porque se eu já sucumbo com isso aqui, imagine passando por isso aqui. Então ter compaixão, queridos, é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a pergunta que o Espírito faz à igreja é essa: está tendo capacidade de sentir a dor do outro? E eu reconheço, é difícil, porque nós temos as nossas também, né? Então a dor do outro é o termômetro que a gente vai se mover ou não, se a gente vai ter compaixão ou não. É quando a gente consegue constatar e captar a dor do outro. E aí Jesus começa a explicar o que deve ser feito, ou o que o samaritano fez quando ele chegou no próximo dele, no quase morto aqui. E aí ele diz assim: e aproximando-se dele. Primeira coisa, queridos, primeira coisa é aproximação. A gente precisa se aproximar, senão a gente não consegue ver o que está acontecendo. À distância, a gente não consegue enxergar o problema dos outros, a gente não consegue identificar aquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz que ele se aproximou e atou-lhe as feridas. Ele passou faixas nas feridas do moço. E isso, queridos, nos diz duas coisas. Primeiro, para você enfaixar alguém, você precisa colocar a mão. Isso diz respeito a colocar a mão no problema dos outros. Feridona grandona lá, o que ele fez? Passou faixa, botou a mão, mexeu. E atar significa que você é um agente que promove cura. Você começa a ministrar cura na vida dos outros. Se você está com a faixinha no bolso já, você vê alguém com a ferida, passa. Você é um agente que promove cura. E não que assanha mais a ferida dos outros. É ao contrário, tá? É para atar, não é para espetar. Amém? Amém? Nós somos agentes promotores de cura e não ao contrário. Atou-lhe as feridas e derramando nelas azeite e vinho. O azeite e o vinho funcionava como um analgésico, vamos dizer assim. Ele limpava e ele reduzia
a ardência ali, a dor. Queridos, nós somos portadores de azeite e de vinho, sim ou não? Todo mundo é cheio do Espírito Santo aqui, sim ou não? Significa dizer que nós temos capacidade de proporcionar alívio para os outros, derramando azeite e vinho. Cristo faz isso, ele falou: vinde a mim todos vós que são, não sei o que lá, o fardo, que o meu fardo é suave e é leve, eu pego o seu, você pega o meu, ele alivia, não é isso? A gente tem que fazer a mesma coisa. Se você bota um saco de cimento toda vez que alguém chega perto de você, que ele toma cuidado de que espírito você está vindo, porque nós somos detentores de azeite e vinho, a gente é trabalhado para aliviar a dor dos outros e não para aumentar. Amém? E aí ele encerra o verso dizendo assim: derramando nelas azeite e vinho e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele deu aquele ajeito inicial ali, atou o homem, jogou o óleo, o vinho, botou no lombo do animal, levou e hospedou e cuidou dele. Isso diz a respeito de tempo. Se tem uma coisa que é preciosa no cuidado dos outros, é tempo. Gastar tempo com os outros é algo que demonstra amor ao próximo. A gente precisa gastar tempo com os outros, com as pessoas, nós precisamos ouvir, nós precisamos aconselhar, etc, etc, inclusive dentro da nossa própria casa. Irmã, minha esposa, às vezes ela me pega de empreita lá e ela fala 2 horas assim, sem parar. Aí acabou, eu falei: aí, você quer que eu fale alguma coisa? Ela falou: não, agora passou. Aliviou. Mas o que eu fiz? Gastei tempo. A gente precisa gastar tempo com as pessoas. Isso faz parte do processo de cura, isso faz parte da demonstração do amor ao próximo. E o próximo verso ele encerra dizendo o seguinte: e no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. E aqui, queridos, o que ele fez? Ele custeou a hospedagem do cara e disse o seguinte: ó, que ele usar aí pode achar que eu pago. Isso tem a ver com comprometimento. A gente precisa estar comprometido com o nosso próximo. Porque é muito fácil a gente ver os outros passando por algo e a gente fala que Deus te abençoe. Amigo, Deus mandou você para abençoar ele. Ser o instrumento abençoador na vida dele. Se compromete com o problema. Gasta um tempo. Investe. É difícil? Claro que é difícil. Isso aqui envolve tempo, envolve custo, envolve abdicar daquilo que você estava fazendo. O cara estava em viagem. Ele parou um dia inteiro para ajeitar isso aqui e ele partiu no outro dia. Ele gastou tempo. Ele falou: olha, esse rapaz, ele não tem nada, vai fazer o quê? Eu pago. Se comprometeu. A gente precisa se comprometer. Se a gente começar dentro da nossa casa, rapidinho a gente começa com essa dinâmica de comprometimento. O reino de Deus exige comprometimento. Sem comprometimento, tem vezes que a gente vai ter que sair de casa naquela hora do sono, sabe, à noite. Ô irmão, você não sabe o que aconteceu, furou aqui o pneu do meu carro, eu estou a 40 quilômetros da cidade, tem como você me dar um auxílio? Aí você fala: ei, eu estou entrando num túnel, né? Você está dentro de casa: ei, túnel, ei. Não é assim? É difícil ter comprometimento, porque exige esforço. Mas Jesus busca de nós pessoas comprometidas com os nossos irmãos. Amém? E aí, queridos,
Se o louvor quiser vir, pode vir. A gente vai encerrando por aqui. Verso de número 36. Jesus agora inverte o questionamento. Ele diz assim: ora, qual destes três te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Veja bem, Jesus contou a história e devolveu a bola para o cara. Falou: beleza, te contei a história, você não estava em dúvida? Eu expliquei aqui quem que é o próximo, o que a gente faz quando a gente vê o nosso próximo. Quem que é o próximo? Responda você. E o cara disse assim: aquele que teve misericórdia dele. Percebam, a Bíblia diz assim, Cristo diz, um certo samaritano. Quando o doutor da lei respondeu de volta, ele não falou samaritano. Ele falou aquele que teve misericórdia. O que demonstra que eles de fato, tipo assim, esse aí não é melhor do que eu não. Esse aí, fez um negocinho bom, mas não é melhor do que eu não. Mas o que a gente extrai disso? Aquele que teve misericórdia. Aquele que teve misericórdia. Misericórdia é ver a miséria do coração dos outros. Vem de miserius cardio, ver a miséria do coração dos outros. Aquele que teve misericórdia, esse foi o próximo. E aí, Cristo diz o seguinte, e encerra: vai e faze tu do mesmo modo. O cara que odiava o samaritano, Cristo falou o seguinte: faz que nem ele. Em outros termos, não importa o quanto de Bíblia você sabe, se a sua fé for teórica, não muda absolutamente nada. A sua fé, a sua vida com Deus, ela é prática. O doutor da lei sabia tudo, ele sabia o mandamento de cor: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Só tinha um problema: ele sabia, mas ele não fazia. Não importa o quanto você saiba, se você não executar, não significa absolutamente nada. Não significa nada. Eu sei que a Bíblia diz que isso deve ser feito. Se você não faz, é como se você não soubesse. Então, a fé que Jesus busca de nós é uma fé prática. Jesus quer um dia a dia prático, uma vida prática, tendo misericórdia, compaixão, obedecendo aquilo que ele diz. E a gente precisa parar de ser cristãos teóricos. Temos 10 cursos de teologia, temos 30 não sei o que, de 30 encontros não sei da onde, etc. Beleza. E aí? Está fazendo o que com isso? Que tem crente que sabe 2 versos bíblicos só, mas executa no tutano e vê a glória de Deus. Porque não importa o quanto de conhecimento a gente tem, e eu não estou pregando contra conhecimento, eu gosto muito, inclusive, de estudar. Mas conhecimento por si só não significa nada. Tem próximo aí morrendo. Tem próximo aí gritando, dentro da nossa igreja, inclusive. Tem próximo precisando de ajuda. E a gente vendo, sabe a Bíblia de cor, sabe os versos, tudo de cor, tudo lindo. Agora incapaz de tirar o pé para passar uma atadura, derramar um vinho e um azeite, gastar um tempo. E a vida é assim. Jesus quer que a gente tenha uma vida prática com Ele.